Estou à espera que me ponha aquela imagem do BEPS ali. Tá. Penso que está. O Dr. Paulo parece estar ali. Não está. Não? Espera lá. Olha, eu queria pedir, por favor, se colocavam a imagem para o segundo painel. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem que se acender aqui. Ora, muito bem. O segundo painel, conforme disse nas boas-vindas, é sobre o BEPS, fazendo um ponto de situação ou uma atualização de onde estamos e já agora para onde vamos ou para onde pensamos ir em relação ao BEPS. O BEPS, que significa, como sabem, Base Erosion Profit Shifting, foi a sigla utilizada no âmbito da OCDE, a que aderiu posteriormente, enfim, o G20, e que visou fazer um diagnóstico, vou-lhe chamar, radical e profundo da fiscalidade internacional. Interessa dar subsídios à história do BEPS, porque, obviamente, o BEPS, como outros programas, outras ações, não surgiu por inspiração divina ou por situação de iluminação. Surgiu porque houve pessoas que, efetivamente, no âmbito da OCDE, e eu estava por lá na altura, e, portanto, posso falar como testemunha viva, vale o que vale, enfim, é o meu testemunho, é com certeza parcial e limitado, mas é real, é de quem lá esteve. A estrutura de tratamento dos impostos internacionais estava toda ela dirigida, no essencial, para as convenções de dupla tributação, e o Comitê dos Assuntos Fiscais, na altura, que era a estrutura de sobreposição aos vários grupos de trabalho, limitava-se a fazer reuniões 2 vezes por ano, onde consensualizavam ou trocavam opiniões sobre as grandes questões da tributação internacional. Até que um representante da Espanha, que tinha sido consultor numa das Big Five, chegou enquanto funcionário da administração tributária espanhola e começou em cada um dos grupos onde entrava, começou a colocar aquilo que eu chamo as questões difíceis. Que eram, mas qual é a utilidade disto que nós estamos a fazer aqui? É que há um mundo lá fora que não tem nada a ver com este e é esse mundo que está a coordenar a economia internacional e a tributação internacional. E nenhuma das questões que está a ser utilizada lá fora tem repercussão nos estudos que são feitos aqui dentro. E, portanto, há que, de alguma forma, tomar uma posição, tomar uma consciência de que, se queremos, efetivamente, atender àquilo que é a tributação internacional, nomeadamente em relação à erosão da base tributária e à canalização dos lucros para jurisdições favoráveis do ponto de vista tributário, que é uma prática diária, semanal, mensal, anual, constante dos grandes atores da economia internacional, se queremos, de facto, endereçar essas questões. Porque aquilo que está a ser feito a nível do grupo das multinacionais, ou a nível da solução dos impostos indiretos, ou dos auditores fiscais, do próprio grupo 1 das relações económicas internacionais, ou convenções de dupla tributação, não chega. E não atinge minimamente isso que está, de facto, a ser feito. Ou seja, alguém chegou e disse, há aqui uma ferida, se queremos ser sérios, há aqui uma ferida, essa ferida deve ser atendida, percebida, enquadrada, para efetivamente tentarmos fazer essa coisa difícil, à partida, mas desejável, que é conseguir que as empresas tenham lucro, que esse lucro seja um lucro relevante por capacidade própria, mas que haja receitas mínimas das jurisdições estatais que permitam
atender às necessidades do Estado Social de Direito e que permitam chegar a efetiva tributação da riqueza mundial. O que neste momento não está a ser feito, porque é facilmente manipulável e facilmente, digamos, desviável, por assim dizer. Então, a própria definição, BEPS, Base Erosion, Profit Shifting, ou seja, a erosão da base e o desvio dos lucros para jurisdições favoráveis, de alguma forma clarifica aquilo que é o funcionamento típico de uma empresa organizada no mercado internacional. Ou seja, as multinacionais definem entre si, dentro das empresas que são todas elas movidas por relações especiais, quais são os preços que praticam nos seus serviços que prestam umas às outras e no preço dos bens que fornecem umas às outras, porque estão todas debaixo da mesma lógica. Este preço, entre aspas, declarado, não é um verdadeiro preço. Recordando, eu costumo dizer, como a questão é complexa, nós temos que voltar aos basics, back to basics, e, portanto, se preço é a expressão monetária de um valor de um bem, e já agora, entre parênteses, definido na lógica da oferta e procura, porque aí sim há concorrência e, portanto, temos uma verdadeira noção do que é um preço. No caso das multinacionais, não estão sujeitas a processos de concorrência, na grande maioria das suas componentes de formação dos produtos e serviços que prestam, e, em consequência, o valor declarado não tem nenhuma correspondência com a lógica de mercado, ou, eventualmente, poderá ter alguma correspondência, mas em sede de correção, e não em sede de aquilo que é contabilizado em cada uma das suas filiais, sucursais ou estabelecimentos estáveis que estão inseridas em todo o planeta. Qual é a lógica de uma multinacional? Obviamente, utilizar o planeta como o espaço da sua atuação, especializar-se no que faz, conseguir ganhar ascendente de mercado, fazer bem, e já agora pagar bem aos trabalhadores, aos executivos, distribuir lucros aos acionistas, enfim, tudo aquilo que a economia de mercado tem de positivo na lógica da sua utilização, mas dentro desta estratégia de maximização dos lucros e de poder prestar condições de trabalho e de remuneração aos seus empregados, está a lógica de evitar as jurisdições que são excessivamente pesadas na tributação desses mesmos lucros, e já agora, aquelas jurisdições que não tenham sistemas de controle excessivamente rigorosos em relação ao preço declarado nas sociedades que fazem parcialmente cada uma das fases do processo de produção de um bem ou do serviço. Resulta disto que eu vos disse agora, também, que uma multinacional, em princípio, tem sempre um plano B. Se houver uma crise mundial na produção de aço da Coreia do Sul por via de um episódio de guerra ou outro, há jurisdições alternativas? A resposta, sim, há jurisdições alternativas. Portanto, encerrar-se-ia as compras feitas ao aço coreano para ir, por exemplo, para o aço da Indonésia ou da Turquia ou de outros qualquer que garantisse as condições de efetividade para aquela produção. Portanto, as multinacionais são as empresas mais bem preparadas para enfrentar as crises. E porquê? Porque em todos os seus cenários de programação económica têm plano A, plano B, plano C, plano D, garantindo que em todas essas situações haverá uma resposta que garante o quê? Garante a continuação do fornecimento do produto e a continuação do exercício da sua atividade económica, primeira parte. Segunda parte, boas condições de remuneração e incentivos aos seus trabalhadores. Quarta parte, elevados lucros que são distribuídos aos investidores. Certo? São, portanto, um planeta dentro de um planeta, por assim dizer, e isto, obviamente, gera problemas para a concorrência mundial, gera problemas para a distribuição ou redistribuição das rendas que advêm da tributação e, obviamente, gera problemas também da acumulação que é feita, em regra, em países, vou-lhe chamar, seguros, jurisdições que garantam estabilidade à distribuição de dividendos ou aos lucros, mas simultaneamente foram previamente declarados em jurisdições que têm tributações claramente, ou a ausência delas, ou claramente mais baixas que aquilo que é a média mundial. Esta é a equação onde, obviamente, se enfrenta o problema das multinacionais,
que nas ações BEPS, já agora fazendo uma breve digamos, história, um breve resumo, teve ou tem 15 ações. Para as multinacionais tem a 8, a 9 e a 10, 3. Portanto, das 15 que há no BEPS, 3 são relativas às multinacionais. E porquê? Porque, obviamente, é um tema que exige esse cuidado e essa atenção. Lembrar que há 500 empresas no mundo que controlam 3/4 da economia mundial. 500 controlam 3/4 da economia mundial. As outras são as que fazem aquilo que eu vou chamar o mercado, a lógica da oferta e da procura, o mercado teoricamente perfeito, onde efetivamente o preço é feito na lógica, como o professor Pedro também já assinalou, do aumento da concorrência, o aumento da eficácia na utilização dos recursos, no desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, digamos, na melhor satisfação para os consumidores. Isto significa que as multinacionais não têm desenvolvimento tecnológico e não têm... Não, têm. Claro que têm. São, aliás, líderes em grande parte dos processos de fabrico e nos processos de desenvolvimento tecnológico, porque isso lhes faz, obviamente, ser mais concorrenciais em relação às outras multinacionais que estão no mesmo setor ou no setor afins, criando situações de interdependência que permitem, às vezes, acordos que são impensáveis. Quando um determinado setor relevante da economia está em causa, em regra, o poder político tende a arranjar soluções e fazer alterações constitucionais e outras que eram impensáveis antes de ter sido colocado na base de nós precisamos, o senhor tem que aprovar. Dou exemplos concretos para que isto não seja uma teoria abstrata. No Brasil, dizia-se, é impossível mudar a Constituição Fiscal. Não é possível. É pétrea, está engessada, recebendo a garantia dos Estados que têm receita, dos municípios que têm receita e da Federação que tem receitas. Então, um tratado de tudo dos ilhas fiscal que torna o sistema fiscal brasileiro o mais complexo e menos eficaz do mundo, tendo os melhores funcionários e os melhores sistemas informáticos. São as contradições. Foi preciso introduzir uma cláusula de enquadramento do comércio eletrónico. O que era impossível tornou-se possível em 15 dias. Ou seja, é proposta uma lei ao Congresso, os congressistas votam massivamente a favor da lei, fazem-na aprovar, vai ao Senado e é aprovada. E é feita a transformação. Milagre? Não. Interesses a mexerem-se, que, obviamente, atuaram e puseram-se a garantir que o poder político e legislativo aceitava as alterações que fossem necessárias fazer. Isto dá uma ideia do que é o poder efetivo dos interesses económicos na lógica do seu diálogo com o poder. Não quero aprofundar, não é só objetivo, é para vos explicar do que é que estamos a falar e como é que estamos a falar. Vamos só rever rapidamente, para aqueles que não estão dentro do assunto, quais são as 15 ações do BEPS. Portanto, a ação 1 são os desafios fiscais emergentes da digitalização, portanto, a Digital World, a economia digital, ou seja, o que é que isto vai significar, como é que isto se vai alterar. Tem havido grandes discussões e grandes desenvolvimentos e enquadramentos que, obviamente, nesta fase, na fase em que começou, eram precisos ser identificados e ter expressão para depois se lhe dar o enquadramento, e estamos nessa fase, já se lhe deu a expressão, agora estamos no enquadramento de como é que isso é feito, é enquadrado e passa a ser parte das deveres dos contribuintes nas jurisdições estatais, nas jurisdições soberanas. A segunda ação é neutralizar as assimetrias híbridas. As assimetrias híbridas eram o fenómeno mais curioso da economia internacional e do direito internacional fiscal. Há um preceito na Convenção Modelo da OCDE que determina no estabelecimento estável a seguinte regra. O estabelecimento estável pode contabilizar as despesas que lhe são imputadas da sociedade sua proprietária, sociedade-mãe noutra jurisdição, sem prejuízo de poderem ser igualmente contabilizadas na jurisdição-mãe. O que é que isto significa? Por exemplo, um profissional de recursos humanos, na sua pauta de trabalho em Nova Iorque, utiliza 1 hora para tratar de um problema de recursos humanos em Portugal. Esta hora do homem, do técnico que está a ser pago pelos Estados Unidos, vai ser contabilizado ao estabelecimento estável em Portugal. Mas vai ser igualmente contabilizado nos Estados Unidos. E, portanto, eu estou a contabilizá-lo 2 vezes em 2 jurisdições diferentes. E eu posso multiplicar isto por 1000 homens que dão 1 hora a estabelecimento estável, tanto quanto for necessário para garantir que os lucros que eu tenho no estabelecimento estável são aqueles que eu quero que estejam lá e não aqueles que deveriam estar. A isto chama-se uma assimetria híbrida.
O que é uma assimetria híbrida? Para tentar simplificar, as coisas só são complicadas quando nós queremos que elas sejam complicadas. Uma assimetria híbrida é quando eu duplico uma despesa ou duplico um ganho. A mim interessa-me aumentar os dividendos numa jurisdição, porque me interessa ter alavanca do ponto de vista económico. E interessa-me simultaneamente, e tenho que o fazer, declará-lo no Estado-mãe, porque é aquele que me permite depois pôr o dinheiro lá. Porque senão o IRS não admite a entrada do dinheiro nos Estados Unidos se ele não estiver na contabilidade. O que é que eu faço? Transfiro para a jurisdição terceira onde me interessa e depois dessa jurisdição para os Estados Unidos. Fica contabilizado na jurisdição terceira, fica contabilizado nos Estados Unidos. E está tudo bem, não tem problema nenhum. É o mesmo fluxo. Não houve nenhuma alteração. Mudou de passeou de jurisdição. Isto chama-se assimetria híbrida pela dupla contabilização do gasto. O que significa essa coisa absolutamente extraordinária, porque pela mera mudança e contabilização nas jurisdições, eu consigo, objetivamente, pela duplicação das despesas ou pela duplicação dos lucros e já agora das distribuições dos dividendos, eu consigo fazer os balanços que eu quiser fazer, desde que dê ao contabilista o que é que eu quero como resultado e lhe dê os números para ele poder construir este balanço à prova da auditoria e à prova de qualquer espécie de, digamos, possibilidade de ser posta em causa. Muito bem. Ao fim de todo, isto faz-se desde que há multinacionais. Faz-se desde que há economia internacional. E foi preciso ver alguém dizer, cuidado, porque estamos a tratar do que não interessa tratar, ou não estamos a tratar o que interessa tratar, para, ao fim destes todos estes anos, nós termos o tratamento feito das assimetrias híbridas, que foram identificadas, catalogadas e corrigidas, e na lei portuguesa, por exemplo, com a consequência de serem desconsideradas, serem consideradas como não existentes, para efeitos de cálculo e de balanço, ao fim de todos estes anos. Até aí, não só eram contabilizadas, como tinham lei internacional, ou acordo de dupla tributação, que as viabilizava e consagrava, que, por definição, porque é direito internacional convencional, não podia ser afastado por norma interna. Portanto, reparem, de valor inferior. Não é? Portanto, reparem o quão extraordinário é o nosso mundo e o quão extraordinário é aquilo que é a chamada economia internacional, que é a economia nacional à escala planetária, entre aspas, utilizando o mundo como um todo e as várias jurisdições como sendo utilizáveis. Já vou dizer onde é que isto depois entra na legislação portuguesa, para aqueles que estão com essas preocupações poderem, de alguma forma, aterrar aqui, aterrar no planeta e poderem, efetivamente, ter esta noção. Outra coisa muito extraordinariamente importante, que também está na Convenção Modelo OCDE, o artigo 9º, são as que se chamam as empresas associadas. Em inglês, Controlled Foreign Companies, que são empresas que estão dependentes de outras empresas. Ou seja, a empresa em Portugal que é dependente de uma empresa dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da França, ou, enfim, de uma qualquer outra jurisdição. Porquê? Porque tem relações especiais que são ou de domínio, capital, ou de domínio gestão, ou de domínio familiar, ou qualquer desta mistura entre estas três realidades que determinam que esta empresa não está no mercado, não vai ao mercado pela livre oferta e procura, terá o preço que for julgado conveniente para os interesses da própria empresa. É isto que define a ideia da Controlled Foreign Company, ou empresas associadas. Muito bem, e como é que se fazia, ou como é que se corrigia esta situação? Bom, os instrumentos eram os chamados instrumentos dos preços de transferência, ou as fórmulas de corrigir os preços de transferência. E como é que se fazia isso? Corrigia-se naquela jurisdição. Detectava-se um desvio de um preço declarado, que não estava de acordo com o preço de mercado, que se ia atrás do preço de mercado, o preço de concorrência, em concorrência quase perfeita, e fazia-se a correção naquela jurisdição. E depois determinava a norma que haveria um ajustamento correlativo para a jurisdição seguinte ou na jurisdição anterior. Não é? Porque estamos a passar de jurisdição para jurisdição, o modificar esta situação implicaria a modificação na posterior ou então na anterior, certo? Bom, o que acontecia efetivamente é que, de facto, às vezes tentava-se. Mas se essa situação que tinha sido declarada era favorável ao fisco do Estado subsequente, vocês acham que o fisco aceitava de bom grado perder receita tributária ou aceitar que tinha havido alteração? Não, não aceitava. E o que é que acontecia? Não aceitava justificadamente, dizia, mas isto foi declarado, está correto, está aqui, os fluxos correspondem, nós fizemos a auditoria da nossa representante dessa multinacional, não há problema nenhum. Agora vem-me com esta história e tal, percebem? Portanto, havia esta resistência da soberania, vou dizer assim, a uma lógica que era uma lógica de correção com equidade. Ora bem,
Estas situações estão hoje catalogadas, estão hoje identificadas e passou a haver não uma correção casuística, que continua a poder haver teoricamente, mas aquilo que foi criado e que é extraordinariamente interessante, que é a ideia de que as multinacionais, em cada jurisdição, não podem ter menos de 15% de lucros em função do seu volume de negócios. Ou seja, o que eu faço é analiso a realidade económica macro desta empresa, se ela é uma multinacional, e depois vou ver os resultados fiscais, estão lá pelo menos 15% daquilo que é o EBITDA. Se lá estão, tudo bem. Não estão, é corrigido. E já vamos ver como e de que forma. Estou só a enunciar as questões que têm sido tratadas em relação a empresas associadas. Depois, o problema dos limites às deduções dos juros. É outras das formas. Reparem que tudo isto são formas de fazer a erosão da base e de canalizar os lucros para jurisdições favoráveis. Tudo. Isto é um acumular de situações que são instrumentos utilizados. O instrumento, a ação quarto, são as deduções dos juros. Se a tributação dos juros são 15% e se a tributação dos lucros são 21%, o que é que eu faço? Eu, planeador de multinacional, eu não me interessa que esta controlada me pague impostos, certo? De 21%. Não quer pagar 21% sobre o lucro. O que é que eu faço? Crio endividamento à sociedade-mãe. A sociedade-mãe é que faz o funding da minha atividade, totalmente. Eu fico totalmente dependente do financiamento da sociedade a que reporto, no contexto da multinacional. E depois esta sociedade paga-me os juros e devolve-me o capital. Não me dá lucros. Porquê? Porque os juros são custos para quem os usa, certo? E o retorno de capital não é rendimento tributável, porque é retorno de capital. É neutro do ponto de vista contabilístico. Está certo? E, portanto, eu estudo e vejo como é que eu consigo, ou como é que eu faço de maneira a que esta empresa, eu não quero lucros dela, mas quero que ela me devolva o meu dinheiro, o dinheiro que eu lá ponho, salvo seja, ou que ficciono que ponho, como forma de obter ou de fazer o financiamento necessário para a sua atuação. Então, o que é que já existia, passou a ser regra, há um limite à adoção de juros, que está fixada. Está fixada hoje numa diretiva europeia, está fixada na lógica, portanto, das multinacionais, portanto, tem um limite chavão, se vocês quiserem, 1 milhão ou uma determinada percentagem do EBITDA, sendo que, se a empresa quiser justificar a alteração disto, é a empresa que tem que justificar e não o Estado que tem que controlar. Portanto, o auditor fiscal, a administração tributária limita-se a verifica se está cumprido o limite, se está cumprido não interfere, mas se não está, tem que ser a empresa a explicar porque é que precisa de mais funding, de mais endividamento, ou faz mais endividamento que aquilo que está previsto, digamos, como sendo o aceitável na dedução dos juros. Não é perfeito, mas já cria alguma lógica de equidade, se vocês quiserem, em relação aos impostos que ficam naquela jurisdição relativa àquela empresa. Por outro lado, as práticas prejudiciais, harmful tax competition. Eu ainda foi do tempo em que estava lá na OCDE, em que, com o Clinton, criou-se o conceito de harmful tax competition, portanto, a chamada concorrência prejudicial. Práticas prejudiciais, práticas tributárias prejudiciais. E depois foi eleito o Bush. E a delegação dos Estados Unidos na OCDE, que perseguia tudo e todos em relação às taxas praticadas na tributação, a região autónoma da Madeira, a região autónoma dos Açores. Enfim, havia uma corrida, digamos, havia uma espécie de párias que, quando entravam dentro da OCDE, sentiam-se, digamos, agredidos, menorizados, porque havia ali um pensamento de correção que tinha que ser cumprido e, portanto, era inaceitável. Portanto, temos que declarar, temos coisas, temos que boicotar, temos que fazer, etc. De um dia para o outro, só porque mudou o presidente, entrou na sala onde fazia essas peroras, que às vezes levavam bastante tempo, e passou a dizer, bom, nós refletimos sobre esta matéria e, portanto, entendemos que as práticas concorrenciais nunca podem ser prejudiciais. O que existem é as jurisdições que têm taxas não adequadas àquilo que é correto do ponto de vista da retribuição das receitas estatais e, em consequência, deixamos de perseguir, entre aspas, as jurisdições que têm taxas menorizadas, mas queremos troca de informação e queremos perceber o que é que as empresas lá fazem e porquê.
E porquê que isto é? Porquê que é assim? Bom, porque no essencial, porque o Tesouro dos Estados Unidos, que é quem representa os interesses fiscais internacionais dos Estados Unidos nas organizações internacionais, é o Tesouro, não é o TEX, quer controlar os fluxos e quer garantir que o dinheiro que entra nos Estados Unidos tem origem correta, limpa e controlável. Isto determina coisas interessantíssimas, como, por exemplo, determinadas grandes multinacionais norte-americanas. Eu não vou citar o nome, mas, enfim, pensem nas grandes primeiras 5 e, portanto, encontrarão, com certeza, tenham milhares de milhões de dólares estacionados nas Ilhas Caimão ou, portanto, na zona das Caraíbas, sem poder meter este dinheiro nos Estados Unidos, porque conseguiram à custa de um conjunto de operações que fizeram na Europa e que declararam parcialmente na Irlanda, dividiram por 2 estabelecimentos estáveis, um declarado ilegal na Irlanda, estas podem vir para os Estados Unidos, e outro que foi feito na Irlanda, cumpriu os seus deveres perante a Irlanda, mas não está registado nos Estados Unidos e, portanto, não pode transferir para os Estados Unidos. E o dinheiro ficou a mofar, salvo seja, ou está a mofar na jurisdição financeira, à espera da oportunidade de entrar nos Estados Unidos. Ora, muito bem, isto é correto para efeitos de... Não há nenhuma ilegalidade, o que foi feito está correto, abstratamente. Só que, como não está recenseado na contabilidade que foi enviada para os Estados Unidos, este estabelecimento estável não pode transferir dinheiro para os Estados Unidos. E, portanto, fica lá até ao dia. Será que agora, com aquilo que foi feito, a norma que foi feita e que já vou falar, de que as multinacionais têm um mínimo de 15% para pagar, será possível meter este dinheiro através dessa norma? Provavelmente é isso que vai ser feito. Percebem? E, portanto, ele vai entrar devagarinho, como diz o outro, em função desta correção que vai ser aplicada e vai então entrar nos Estados Unidos e deixar de estar na situação de ser votado ao ostracismo por ter sido ou não estar recenseado na grande economia mundial, que é a economia dos Estados Unidos. Já agora, para termos noção, os Estados Unidos absorvem tudo o que entra ou sai dos Estados Unidos está recenseado. Acho que o professor Pedro falou bem quando falou da história militar dos produtos. Isto é verdade também em relação à finança e em relação às empresas que são participadas pelos Estados Unidos ou têm cotação nos Estados Unidos. Isto significa que qualquer fluxo que seja transferido por uma empresa que não tenha reflexo na contabilidade da empresa pode ser agarrado pelo Tesouro até a justificar de onde é que vem e porque é que vem. Porque se não está no declarado nos Estados Unidos, então não pode entrar. Certo? Portanto, vejam só, portanto, é uma forma de pressão. E já agora, os Estados Unidos, que até uma certa altura tentaram fazer com que toda a gente trocasse informação, quando verificaram que isso não era possível, fizeram uma outra coisa, que foi dizer, nós vamos abrir os livros e vamos dar toda a informação que está aqui sobre todas as empresas que têm investimentos nos Estados Unidos ou dinheiro nos Estados Unidos. Free. E não é preciso pedirem. Nós vamos dar isto automaticamente. E, portanto, invadem as ATs todas do mundo, com informação sobre todos aqueles que têm número de contribuinte português ou empresas que têm participações em Portugal, tudo, completamente. Eu devo dizer-vos que parte disto não é sequer possível tratar, percebem? Não é possível sequer tratar tecnicamente, porque não há gente suficiente para fazer este tratamento e esta situação. Portanto, apanham só as principais, há critérios de triagem para permitir fazer este controle. Mas, ao fazerem isto, passaram a ter toda a legitimidade para dizer, mas atenção, se há negócio com os Estados Unidos e isto não está declarado, o dinheiro não pode entrar. Porquê? Porque não está recenseado. Tem que estar recenseado. Ou seja, fizeram simultaneamente uma limpeza da casa interna e um aumento extraordinário do volume de informação que dão e já agora e consequentemente do que recebem. Porque a partir do momento em que passam a dar livremente informação às administrações tributárias, as administrações tributárias sentem-se obrigadas, por uma questão de reciprocidade, também a transmitir o que têm sobre as empresas norte-americanas. E, portanto, eles acresceram extraordinariamente o seu poder de gestão da coisa fiscal nesta forma. Portanto, as práticas prejudiciais transformaram-se nas práticas politicamente corretas, ponto 1, ponto 2, ponto 3, já agora, desculpem, ponto 6, as práticas prejudiciais, a prevenção do abuso de treaty shopping. Ou seja, todas as empresas, quando precisavam de fazer um investimento em algum lado, utilizavam a Convenção de Dupla Tributação que estava em vigor, certo? Durante muitos anos, Portugal não teve convenção com os Estados Unidos. Mas a Ford investiu, a General Motors investiu em Portugal. Através de quê? Da filial no Reino Unido com quem havia convenção de dupla tributação. Isto chama-se treaty shopping. Ou seja, eu não tenho uma convenção, então vou pôr a minha sucursal que vai fazer o investimento numa jurisdição que tenha,
e depois utiliza esta convenção para poder fazer o investimento com desagravamento fiscal, enfim, e com as regras de estabilidade que são essenciais ao investimento internacional. Portanto, há um painel que precisamente visa prevenir o abuso do treaty shopping, da utilização fictícia. Com a facilidade com que se fazem empresas hoje em dia na internet, com a facilidade com que se deslocaliza, portanto, passou a ser, digamos, corrente. Se eu não vou por aqui, vou por outro lado, e, portanto, eu faço de maneira a conseguir sempre o meu objetivo, que é baixar os meus impostos e, obviamente, maximizar a minha receita, que é aquilo que lhes é exigível para estarem no mercado a concorrer. Atenção, porque o paradigma, e isto é importante, é contraditório. Eu digo às empresas, se os senhores não se capitalizarem e se não distribuírem dinheiro aos acionistas, não têm funding, não têm financiamento e não têm viabilidade. Mas, por outro lado, têm que ser politicamente corretos em relação aos impostos, mesmo que ao vosso lado estejam umas que não são. Isto gera aqui, obviamente, contradições que são difíceis de gerir e que têm que resultar numa harmonização, num trabalho que vai e pode ser feito. Depois, o grupo 7, o estabelecimento permanente. O estabelecimento permanente tem 200 e tal anos. Começou na língua asiática. Aquela zona ali do Mar do Norte. E era uma realidade, um conceito estritamente fiscal, que determina o quê? Existe lugar físico? 1. 2. Existe atividade económica? 3. Existem pessoas a trabalhar ou a dirigir essa estrutura produtiva? Ok, então há um estabelecimento estável. O que é que isto significa? Aquela realidade passa a ser sujeito de direitos e deveres tributários, não tem personalidade jurídica, tem personalidade tributária, e passa a ter que responder perante a autoridade tributária. Tem que se inscrever, tem que ter um número de contribuinte, tem que fazer contabilidade organizada, ou seja, tudo aquilo que as empresas fazem, com a diferença que as sociedades têm personalidade jurídica e os estabelecimentos estáveis só têm personalidade tributária. Do ponto de vista tributário, é rigorosamente a mesma coisa. Tem que ter ROC, tem que ter fiscalização, percebem? Tem que ter gente responsável, portanto, é tudo como se fosse uma sociedade, só que não é uma sociedade. E isso depois tem implicações. Porquê? Por duas razões. Vamos ir ver isso esta tarde, quando ouvirmos a professora Sofia Assis Pacheco. Primeiro, porque pode acontecer, como acontece em Portugal, que o conceito de estabelecimento estável que está no Código do IRC seja mais restritivo que o conceito das convenções internacionais. E a pergunta que se coloca é: mas se eu sou titular de um país que tem uma convenção de uma tributação e invoco a definição que está na Convenção, qual é que eu aplico? A da Convenção ou a da legislação portuguesa? A resposta, a da Convenção. E se essa é mais favorável que aquela que está na legislação nacional, o empresário nacional está a ser prejudicado e o empresário estrangeiro está a ser facilitado. Ou então, os mais inteligentes, o que é que fazem? Fazem uma jurisdição ou criam uma sociedade nessa jurisdição e investem são portugueses, mas investem em Portugal através dessa jurisdição para ter o tratamento mais favorável. Ou seja, as lógicas restritivas conduzem a soluções de negação, se vocês quiserem, ou de artificialidade, cujo objetivo é atingir o mesmo nível daquilo que é a concorrência fora, não a concorrência dentro. E, portanto, obviamente, necessita de revisão. É um dos projetos que está no CGEA e que vai ser terminado, espero, no primeiro semestre do ano que vem, com publicação, com relatório, onde isto é tratado, analisado e depois deixa-se à consideração de quem manda, que no fundo é o poder político, embora, infelizmente, a sensação que nós temos é que de tributação o poder político não sabe nada. Há muitas coisas que eles não sabem nada, mas de tributação certamente não sabem. Há 2 ou 3, o resto, enfim, é uma tristeza e, enfim, é uma dor de alma. Mas pronto, ficará à consideração de quem de direito. Temos então os preços de transferência, que foram divididos em várias fatias. O que nos interessa, e aquela que eu vou tratar, é a questão, e essa sim também é relevante, que é da chamada tributação mínima, dos 15% que eu vos falei. $1 million question and answer, já agora, é como é que isto se põe em prática. O G20 já concordou, a OCDE já publicou, as multinacionais, a maior parte delas, as grandes empresas, disseram self-compliance. Nós vamos cumprir com isto. Ou seja, nós pagaremos em cada jurisdição 15% do nosso volume de negócios devidamente controlado e auditado, e não menos de 15%. Bravo, fantástico, não é? E é self-compliance, até é a própria empresa que faz as suas declarações e corrige as suas declarações. Muito bem. A questão é, depois, como é que isto resulta no contexto global e onde é que está a fonte legal para isto? No caso português, eu posso-vos dizer qual é, por isso é que eu digo que isto é $1 million question e $1 million answer, ou seja, a pergunta e a resposta já estão na legislação portuguesa, através de uma forma correta e interessante, de que vos vou dar notícia. Depois, tudo isto só pode ser feito com dados estatísticos. E, portanto, houve um imenso
investimento em obtenção de dados. Quem é que declarou os dados? Foi a OCDE que foi à procura? Não. As empresas declararam aos Estados, os Estados declararam à OCDE. O que é que faz a OCDE? Pega nos dados, tem programas que fazem o tratamento informático deles e tira agregados estatísticos, se quiserem. E, portanto, a economia da OCDE hoje é muito mais perceptível no seu poder efetivo do que era anteriormente. Sem isso não é possível fazer nada do que está a ser dito, nada pode ser controlado porque não há data, não há informação, certo? Portanto, informação estatística para o controle das multinacionais, para o controle da compliance, percebem? Portanto, isto é essencial. E foi onde se fez um grande investimento no BEPS, a ação 11. A ação 12 é o levantamento dos segredos. O segredo fiscal, o segredo bancário. O bancário já está postulado, já estava antes quando eu lá estava, enfim, tive o privilégio de participar nessas discussões, esse já está. Mas o segredo fiscal, os segredos protegidos e os segredos estatais, nomeadamente os que têm a ver com a segurança militar e outra, esses não são, nem podem ser derrogados. E, portanto, as autoridades tributárias, se o Estado disser eu não dou essa informação porque é segredo de Estado, não há como ultrapassar isso, certo? E percebe-se porquê. Se agora se perguntasse à Rússia, eu preciso saber quanto é que resta no seu arsenal militar normal de mísseis, quantos mais mísseis é que o senhor tem para enviar? Bom, não estão a ver a Rússia, na lógica da troca de informações com a AT, a dizer, sim senhor, então tome lá. Porquê? Porque é um segredo de Estado. E porque é um segredo de Estado, não pode ser, não é divulgado e ele tem juridicamente direito a não divulgar, ainda que haja convenção de uma tributação entre o Estado que pergunta e o Estado que é perguntado. Portanto, continua-se a estudar a fórmula de manter os segredos necessários à existência de mercado. Porquê é que tem que haver segredos? É porque se não houvesse segredos, se as patentes fossem todas abertas, o mercado não teria predominância. Ou seja, quem tem a predominância tecnológica, se os divulgasse, perderia essa posição de mercado. E deixaria, provavelmente, de haver mercado. Ou seria um mercado muito menos competitivo, se vocês quiserem, ou até que implicaria a não sobrevivência da empresa que tem os tais segredos de fabrico, os segredos das produções, os segredos industriais e todos aqueles que, de facto, garantem a existência de, digamos, de posição predominante de mercado, ainda que em concorrência. Para fazer ou levar a cabo tudo isto, foi criada uma ação que é o relatório país a país, portanto, cada um dos países fez um esforço estatístico, em um questionário, respondeu ao questionário, apresentou as contas públicas, o INE, não é? Neste caso o Instituto Nacional de Estatística, e este Country by Country Report, este reporte feito na lógica da troca de informações interestados, foi enviada para a OCDE. E ao ser enviada para a OCDE, deu-lhes os instrumentos estatísticos que lhes permitem depois fazer o controle, se vocês quiserem, e analisar as discrepâncias que possa haver entre dados que lá estavam obtidos por uma fonte e os dados obtidos por outra fonte. Mas reparem, isto é um esforço que se faz ou que se determina da seguinte forma. Cada empresa faz a sua estatística, de acordo com o questionário. Isto é entregue às administrações tributárias de cada um dos países e depois as administrações tributárias de cada um dos países, com dados extras que tenham, corrigido ou não corrigido, certo? Envia isto para a OCDE. E, portanto, é uma coisa que tem todas as razões para funcionar, vem de baixo para cima, certo? Portanto, é feito da base, e aqui a base é as empresas, o Estado e depois concentrado a nível do BEPS e da solução BEPS. Mas neste momento já existem publicadas maravilhosas estatísticas que revelam coisas extraordinárias, vou dizer. A estatística, como vocês sabem, eu e o Pedro estivemos os dois em programas internacionais, e uma das coisas que eu aprendi quando fui para as Nações Unidas, com quem trabalhei, foi a famosa história da ilha, onde havia 2 habitantes e havia uma galinha. E ambos os habitantes corriam atrás da galinha, porque obviamente queriam-na comer, não é? Um dia há um habitante que consegue pegar na galinha e obviamente durante um tempo empaturrou-se. O outro morreu de fome. A estatística diz que o consumo de galinha por habitante naquela ilha é meia galinha para cada habitante. Mas um morreu de fome e o outro empaturrou-se, percebem? Isto é a estatística. A estatística dá-nos dados crus, dados não tratados. E depois é necessário fazer a sua compreensão. E muitas vezes a compreensão que resulta da estatística implica, de facto, recriar os próprios dados que foram entregues, certo? Portanto, isto é muito importante, tenham isto presente, mas sem dados é que não é possível gerir. Ou seja, a gestão sem dados não é gestão, é adivinhação.
E, portanto, para a adivinhação, temos aí umas pessoas que deviam estar hoje, ou que faziam estar hoje na televisão e não sei o quê, e que ganham muito dinheiro com isso e que sejam felizes por isso também. Então, país a país, fornecimento de informação, estatísticas, que já estão, grande parte delas, publicadas, com enorme importância. Só para vocês terem noção, na lógica do Inclusive Framework, que é outra coisa que aqui está, que eu já vou explicar, já há 135 países a trocar informação estatística, que vai desde produção, atividade, até, por exemplo, movimentos financeiros. Portanto, já estamos, o mundo está cada vez mais global, vou dizer assim, na lógica desta troca de informação massiva, ou deste esforço que está a ser feito de baixo para cima. Depois, existe algo que é essencial para as disputas internacionais e que se chegou à conclusão que era a única forma de o fazer, o procedimento amigável. O procedimento amigável é uma forma de resolução de disputas. Essas disputas são, ou podem ser, entre o agente económico e a autoridade tributária de um país, ou entre o agente económico, a autoridade tributária de um país e a autoridade tributária de outro país. Porquê? Porque há conflitos que ultrapassam a dimensão nacional e que exigem que seja aplicado o procedimento amigável. A fiscalização dos preços das multinacionais, por exemplo, é, hoje em dia, na grande maioria das situações, resolvido por procedimento amigável. O que é que isto significa? Significa que o contribuinte fez uma declaração, a AT entende que, de acordo com os dados que tem, há ali um desvio àquilo que seria o preço de mercado ideal, aplica um ou dois dos métodos de resolução, digamos, da correção dos preços de transferência, promove reuniões com os técnicos da empresa, entre a AT e a empresa, e chegam a um consenso qual é a correta forma de determinar ou de aplicar aquele preço de transferência. Porque é amigável. Não há infrações, porque é amigável, é efetivo, torna-se binding, vinculante, e, portanto, a relação prossegue na lógica económica normal, o Estado garantindo a sua receita, a empresa fazendo ou tendo, digamos, a sua segurança jurídica no exercício da sua atividade económica. E, por último, algo que foi criado e que quase toda a gente achava impossível, que é o instrumento multilateral, o Inclusive Framework. Ora, este instrumento multilateral é o quê? Até à criação deste instrumento, pelo BEPS, cada Estado negociava bilateralmente. Portugal queria fazer uma convenção com a Chequia. Tinha que pedir negociações, combinavam o dia, faziam a troca de coisas, acordavam na estrutura do acordo, diziam quais eram os pontos onde havia clivagens, negociavam e chegavam a uma conclusão e assinavam um acordo de dupla tributação, que depois ia à Assembleia para ser aprovado, percebe, e ia ser publicado pelo Presidente da República. Chegou-se à conclusão que isto era uma fórmula bastante, digamos, em inglês, cumbersome. Era bastante penosa de chegar a uma lógica de criação de relações económicas internacionais sãs. E isso significou que, ou entendeu-se que isso era importante, que efetivamente fosse criada uma espécie de grande zona, se vocês quiserem, um fórum, em que os modelos já em vigor, a Convenção Modelo, por exemplo, em vez de ser bilateral, fosse multilateral. O que é que isto significa? O Estado apresenta-se no fórum, num instrumento multilateral, e diz: eu passei a tratar as royalties da seguinte forma. E diz como é que a está a tratar. E os Estados dizem: eu quero essa forma de tratamento. Eu aceito essa forma de tratamento. Percebem? E fazem adesão, se quiserem, àquela forma de tratamento. O que implicará, por exemplo, alterar, eventualmente, as bilaterais onde aquela forma não está consagrada. Seguiram-me do ponto de vista do raciocínio? Mas é muito mais rápido, funciona por contágio e, na prática, permite que haja, efetivamente, um crescimento e uma aproximação das soluções da tributação internacional por via de um instrumento que é uma frame, portanto, é uma estrutura, onde o Estado pode dizer: eu estou a oferecer isto, esta é a minha forma de ver esta questão, se quiserem aderir, muito bem, e passa a fazer, digamos, o registro das adesões, alterando as bilaterais que existem, ou até, reparem, na ausência de convenção de dupla tributação, a adesão a uma determinada posição permite, por exemplo, ao Brasil, não tendo convenção de dupla tributação, beneficiar de algumas coisas que estão na convenção multilateral, e vice-versa. Países podem obter informação por parte do Brasil em relação a investimentos que não estão baseados na base do artigo 26 da troca de informações, mas nesta convenção multilateral. Por exemplo, em relação aos preços de transferência, por exemplo, em relação ao comércio eletrónico. Portanto, reparem o que é que está a acontecer ao mundo.
ou já agora não vou dizer ao mundo, vou dizer ao microcosmos em que nós vivemos, que é o chamado primeiro mundo. O que é que isso significa na perspectiva? Que um primeiro mundo que ainda tem fome fica complicado de entender como primeiro mundo, mas não interessa. Vamos aceitar como objetivo que é mesmo o primeiro mundo. E, de facto, não se conhece melhor em termos objetivos. Mas o que está a acontecer é que os instrumentos de comunicação interadministrações. 1. 2. Os instrumentos, as obrigações das empresas na sua autodeclaração, autovinculação. Hoje em dia não é a administração tributária que faz a correção dos preços de transferência. Hoje em dia é a empresa multinacional que tem que declarar, ao abrigo no dossiê fiscal do artigo 130 do Código de IRC, que tem que declarar quais são os interesses que tem, onde é que estão as relações especiais, quanto é que aplicou. Ela tem que declarar os seus próprios preços de transferência. Onde é que os aplicou e porquê, como é que eles justificam. Mais, tem que propor como é que vai fazer a sua correção para ver se autoriza ou não. Portanto, é um mundo ao contrário. Ou seja, é um mundo em que a autoridade tributária deixa de ter a função de controlar, ou meramente controlar, ou corrigir as relações, mas limita-se a analisar a razoabilidade do que lhe é dado e, eventualmente, fazer ou um acordo prévio sobre o preço de transferência ou uma resolução amigável em relação à prática daquela multinacional. E eu também não quero retirar-nos o momento de prazer que vai ser fazermos o coffee break e darmos um pouco de descanso a nós próprios, mas é relevante e é importante. A saber, qual é a fonte jurídica da aplicação desta regra que foi consensualmente aceita pelo G20 e que está na OCDE em vigor, que é este low minimum level de pagamento, ou seja, os 15% todas as multinacionais em cada uma das jurisdições. Curiosamente, não está em norma nenhuma. Está em duas fontes normativas em Portugal. No artigo 63 dos preços de transferência, onde o método do fracionamento deixou de ser um submétodo obscuro que aparecia lá a algures nos preços de transferência, como sendo uma possibilidade de cálculo do lucro global, do lucro que depois, do grupo que depois se dividia, para passar a ser o quarto método mais relevante e que na prática significa: empresa, por favor, venha cá dizer quanto é que é o seu volume de negócios aqui, quanto é que fez em preço de transferência e garanta-me lá que está a tributar ou que está a dar contributo no mínimo de 15% para o esforço fiscal na jurisdição onde está. Como veem, se é verdade que o mundo nuclear caminha para o abismo, ou pelo menos para aquilo que eu vou chamar a tensão no abismo, portanto, a viver em adrenalina completa, o mundo tributário parece estar a caminhar neste microcosmos onde nós vivemos. Chama a atenção que as condições de vida das pessoas no resto do planeta, mesmo com todas as deficiências e inequalidades, não se aproxima minimamente ao que nós temos aqui, neste microcosmos chamado Primeiro Mundo. Enfim, estão a ver, portanto, Estados Unidos, Canadá, Europa, enfim, por aqui, Japão, enfim, Nova Zelândia, Austrália. Está cada vez mais inclusivo, cada vez mais global, mas atenção, com base na self-compliance, com base na autovinculação das empresas, na sua relação com o Estado soberano, para depois sairmos para aquilo que eu vou chamar a aldeia global, onde são tratados estatisticamente e cogitadas as eventuais alterações que possam ser feitas. É esta, digamos, aquilo que eu queria partilhar com vocês, nesta atualização, que é uma atualização parcial. Todas as 7 em 7 dias, os relatórios da OCDE, há relatórios que saem e fazem a atualização do que está a acontecer. Se forem ao site da OCDE, têm-nos lá, podem lê-los, e são sempre grandes lições de como se fazem coisas difíceis. Eu diria que há cerca de 10 anos impossíveis, com a mesma tranquilidade com que não se faziam há 10 anos, perfeitamente justificadas. Demonstrando, no fundo, o que é que o ser humano, na sua capacidade de adaptação, ainda há esperança para o ser humano, desde que não perca a noção de que é pessoa. E com isto termino. Eu estou à vossa disposição. Se tiverem coisas pontuais para perguntar, tenho muito gosto. Não quero... Digam. Portanto, sejam à vontade. Se têm, perguntem. Estás sem som, Diogo. Penso eu. Ligaste? Agora não, agora já está.
teste. Ok, parece que está a funcionar. Fiquei com uma questão relativamente às assimetrias híbridas. Quando temos uma multinacional que está a faturar um valor a vários estabelecimentos estáveis, isto, para haver um controle, pressupõe troca de informações entre administrações tributárias. E como é que isto, no fundo, como é que este desafio pode ser ultrapassado para haver um bom controle? É uma questão, pronto, que fica aqui, mas que é importante. Vamos ver. Eu acho que, de alguma forma, a solução que está em vigor, que é que a empresa é que se tem que autovincular, responde à questão que colocaste. Se fosse fácil fazer controlos, o próprio controle surgiria, alguns num programa informático, em função da análise de agregados, como despesa, por exemplo, que está duplicada, ou a imputação, ou outra situação qualquer. O que é que acontece? A imputação que é feita pela sociedade-mãe só está na sociedade-mãe. O que aparece na sociedade que tem relação especial, ou no estabelecimento que está em relação especial, é uma fatura para pagar. E é paga. E não há discussão. Serviço tal, apoio, não sei o quê, é paga. Ora, sabemos nós que esta despesa foi integralmente suportada pela sociedade-mãe e é debitada aos impostos da sociedade-mãe. E que aquilo que é imputado em termos de relações é aquilo que eles quiserem imputar. Se eu quiser colocar a hora ao homem a 10 mil euros por hora, eu posso fazê-lo, ninguém me pode impedir. Não há controle. E é possível a jurisdição que a recebe dizer que ela não aconteceu. Não, eles provam. Juntam os relatórios, as posições, etc. Isso é facilmente provável. Só que não é possível. Põe número de multinacionais vezes número de funcionários, vezes número de operações diárias feitas. Isto é, se não houver self-compliance, se não for a própria multinacional a identificar, não é possível gerir. E agora vais fazer a pergunta má e eu vou-te responder. E eles fazem? Bom, a resposta é, tendencialmente, quanto mais importante, mais tendência terão para fazer. Porquê? Porque é parte essencial daquilo que se chama o bom nome da sociedade, que é essencial a fazer negócios internacionais. Se não tiveres bom nome, não podes ir aos concursos públicos internacionais. Ficares na lista negra, não podes concorrer aos bolos de riqueza que implicam os contratos internacionais a que as multinacionais querem ir. E, portanto, obviamente, elas são compelidas a fazê-lo. Segunda pergunta e segunda linha. Mas todas cumprem rigorosamente tudo? Bem, no entender delas, sim. Mas se a gente for espiolhar, se calhar encontrar lá coisas que não estão bem assim, se calhar encontramos. Mas são relevantes em termos internacionais? Não são. Portanto, e se há, invoca-se a assimetria híbrida, desconsidera-se, considera-se como não despesa, e tira-se do lado da despesa, mete-se do lado do ganho e extrai-se a conclusão em termos de lucro. Certo? Portanto, o perfeccionismo é inimigo da boa vivência. Ponto 1. Ponto 2. O procedimento amigável é muito mais produtivo, ou os acordos prévios sobre preço de transferência é muito mais produtivo que as melhores inspeções do mundo armados em d'Artagnans a lutar contra as multinacionais. Para bom entendedor, para quem leu D'Artagnan, ou enfim, quem leu e os mosqueteiros, percebe o que eu quero dizer. Não sei responder à tua questão? Sim. Obrigado. Obrigado, Diogo. Mais alguma questão? Não? Bom, então eu acho que vos vou convidar para fazermos essa coisa que é altamente profícua, para o corpo pelo menos, e também para o convívio, irmos ao coffee break que estará ali à nossa espera, está bem? E muito obrigado pela vossa atenção. Bem-ajam.